A crise bateu de vez no Fortaleza e agora não tem mais como esconder. O que aconteceu no Castelão diante de pouco mais de 12 mil torcedores foi mais do que uma simples derrota. Foi um grito de socorro vindo de dentro do vestiário, estampado no semblante de um treinador esgotado e, mais do que isso, decepcionado. Juan Pablo Vojvoda, em 30 segundos de coletiva, disse tudo sem dizer quase nada. Um silêncio carregado de frustração que ecoou mais alto do que qualquer discurso. E quando o próprio comandante, que há anos lidera com tanta entrega, decide abandonar o microfone, é porque a situação chegou ao limite. O Fortaleza perdeu mais uma vez em casa. E não foi só no placar. Perdeu em intensidade, perdeu em organização, perdeu em espírito competitivo. Um primeiro tempo apático contra o Cruzeiro fez torcedores abandonarem as arquibancadas antes mesmo do intervalo. Um time que parecia completamente desconectado da camisa que veste, sem alma, sem vontade. Na volta do vestiário, mudanças. 3, de uma vez. Algo que o Vojvoda raramente faz, mas nem isso foi suficiente para reverter um cenário de apatia. E aí vem a pergunta que não quer calar. Será que ele entregou o cargo ainda no intervalo? Oficialmente não há confirmação, mas o que se viu foi um Vojvoda cansado, sem forças para continuar fingindo que está tudo bem. E a fala, mesmo curta, foi clara. Ele está decepcionado com o elenco. Não com todos, mas com aqueles que claramente não estão comprometidos com o projeto. Aquelas famosas maçãs podres que, no caso do Fortaleza, já viraram mangas, bem mais azedas do que doces. Jogadores que não correm, que não suam a camisa, que parecem carregar o escudo do clube com desdém. É evidente que há um racha interno. O treinador tenta, mas chega uma hora que nem o melhor dos profissionais consegue carregar o piano sozinho. E a diretoria? A diretoria parece perdida. Marcelo Paes, até então um nome de respeito dentro do clube, hoje parece desorientado, sem pulso para tomar as decisões que precisam ser tomadas. A reformulação precisa acontecer agora. Não amanhã, não na próxima janela. Agora. Porque o que está em jogo é o futuro do clube, o respeito da torcida e a honra de um projeto que foi construído com muito suor. E por falar em torcida, tem gente tentando empurrar a culpa para quem está na arquibancada, como se o torcedor que gasta dinheiro, tempo e emoção fosse o verdadeiro problema. Não, meus amigos. Os influenciadores do mal estão dentro do elenco. São aqueles que recebem salário em dia, têm estrutura de elite, voos fretados, hotéis de luxo e entregam uma porcaria dentro de campo. Jogadores que andam, que fingem, que marcam, que só aparecem nas redes sociais, mas somem na hora que a bola rola. Não adianta culpar quem faz análise, quem cobra, quem aponta os erros. O torcedor não é cego. E nem é otário. Está todo mundo vendo quem está jogando sério e quem está fazendo corpo mole. Zé Wellison, por exemplo, virou símbolo dessa apatia. Um abraço, meu amigo. Pode ir embora. Aqui não é lugar para jogador que anda em campo. O mesmo vale para os recém-chegados que não mostraram a que vieram. Quantas contratações feitas em 2025 realmente deram certo? Poucas, para não dizer nenhuma. Cadê o reforço que veio do Boca? Ficou na promessa. Dentro de campo, mas parece um turista. A situação chegou a um ponto que não dá mais para empurrar com a barriga. Tem jogador que não joga pelo treinador, que não respeita a torcida, que não honra a camisa. E quando isso acontece, a queda é inevitável. O Fortaleza, que encantou o Brasil nos últimos anos, que chegou à final continental, hoje é uma sombra de si mesmo. E essa sombra está assombrando todo mundo que ama esse clube. O mês de junho vem aí, e com ele uma pausa no calendário. É a chance de limpar a casa, de tirar quem precisa ser tirado, de blindar quem ainda quer lutar. E, acima de tudo, de reconstruir a identidade de um elenco que se perdeu no caminho. O cenário é preocupante demais para aceitar que nada seja feito. A temporada de 2025 não trouxe nenhuma alegria de fato para o torcedor do Fortaleza. Aquele clube que venceu partidas históricas, que fez campanha digna na Série A e até teve momentos épicos na Copa Sul-Americana, parece ter desaparecido. O que sobra hoje é uma equipe desorganizada, sem padrão tático, sem motivação e isso refletido em cada lance dentro de campo. Não há brilho, não há raça, não há aquela chama que fez com que a torcida gritasse "Vamos, Fortaleza!".
com paixão verdadeira. O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda já mostrou o quanto é um profissional sério, um cara íntegro que sempre deixou o coração em campo. 5 anos à frente do time são provas de dedicação e comprometimento. Só que dedicação não vence jogo se dentro do elenco houver quem não queira se entregar. O desabafo dele é o reflexo desse cansaço de quem já tentou de tudo, de quem já mexeu no time até a exaustão, de quem já chamou a responsabilidade para si, mas não consegue carregar o peso de jogadores que simplesmente não querem ajudar. Essa é a realidade que muitos insistem em não enxergar ou em fingir que não existe. Quando falamos em reformulação, não é só sobre trazer nomes novos. É sobre mudar mentalidade, é sobre passar a régua no que não funciona. Cortar o mal pela raiz. O clube precisa de uma limpeza urgente, e essa limpeza começa com a diretoria mostrando firmeza e coragem. Marcelo Paes, que já teve méritos importantes no passado, precisa assumir essa postura. Não dá para continuar nessa zona de conforto, onde o discurso é mais importante que a ação. O torcedor não aguenta mais. O torcedor está cansado de ouvir promessas, de ver jogadores sem vontade, de acompanhar um time que não representa o verdadeiro Fortaleza Esporte Clube. Além disso, a cobrança pela direção não pode ser só interna. O Conselho de Administração da SAF, que deveria ser o órgão fiscalizador e o principal pilar das decisões, até agora não se mostrou à altura do momento. Cadê a fiscalização? Cadê a cobrança pública? Cadê o diálogo firme com o técnico e com os jogadores? Um clube do tamanho do Fortaleza não pode ficar refém de um elenco desmotivado e de uma gestão que não age com a rapidez e a decisão que o momento exige. A torcida, que foi quem aprovou o modelo SAF, não merece ser ignorada. O torcedor é o verdadeiro dono do clube e tem que ser respeitado. Jogadores como Davi Luiz, que sequer foram relacionados para os jogos mais importantes, ou Tinga, que parece mais preocupado com palavras do que com a bola, são exemplos claros de que algo está muito errado. São eles que influenciam negativamente o grupo, são eles que geram esse ambiente tóxico que emperra o desenvolvimento do time. O problema não é o treinador, não é a torcida, não é a mídia, o problema está dentro do próprio clube. São esses influenciadores do mal, como foi dito, que sabotam o esforço dos que querem de verdade jogar e fazer o Fortaleza vencer. Também é impossível ignorar o contexto financeiro. 2025 é o ano do maior orçamento da história do clube, com patrocinadores fortes, estrutura de primeira linha, viagens em voos fretados, hotéis 5 estrelas, condições para um trabalho profissional e eficiente. Então por que os resultados são tão ruins? Por que a equipe parece tão desmotivada? A resposta está diretamente ligada à gestão do elenco. Gastar milhões e não ter um time competitivo só mostra que o problema não é falta de dinheiro, mas sim falta de comando e controle dentro do grupo. Outro ponto crítico é a relação com o torcedor. Estamos em 2025 e a exigência natural da torcida é justamente ver um time que corresponda ao investimento e à tradição. O torcedor não é ingênuo, não é passivo, ele entende de futebol. Ele sabe reconhecer esforço e, sobretudo, sabe quando a entrega não está acontecendo. Por isso a impaciência e a frustração que dominam os estádios e as redes sociais. É legítimo cobrar, é legítimo reclamar, porque quem ama o Fortaleza quer ver o clube grande, competitivo, respeitado. É importante destacar que nem tudo está perdido. Existem jogadores comprometidos, jogadores que se esforçam, que tentam puxar o grupo para frente, que se dedicam nos treinos e nas partidas. Mas a quantidade desses é pequena perto daqueles que agem como verdadeiros obstáculos. Para virar o jogo, a diretoria precisa agir com urgência, colocar ordem na casa e fazer o que é necessário, cortar quem não serve, trazer quem pode fazer a diferença, criar um ambiente saudável onde o profissionalismo e o comprometimento sejam a regra. A postura do treinador, por mais que seja exemplar, tem limites. Ele precisa ser blindado, protegido para que possa trabalhar sem interferências e com um elenco que realmente queira representar o Fortaleza. Não adianta manter. Quem não quer jogar e ainda dar espaço para que falhas e comportamentos negativos contaminem o restante do grupo.
A paciência da torcida acabou e o calendário do futebol não espera por nós. O tempo é curto e as decisões precisam ser rápidas e firmes. E claro, não podemos esquecer o impacto psicológico de tudo isso. Ver um treinador chorando no banco, como aconteceu recentemente, é um sinal de alerta máximo. Um profissional que se dedica e que se emociona, que sofre junto com o time, não pode ser tratado como se fosse apenas mais um na engrenagem. É hora de valorizá-lo, de apoiá-lo e, sobretudo, de dar a ele as condições reais para reerguer o Fortaleza. O time precisa reencontrar sua identidade, seu orgulho, e isso passa por um comprometimento coletivo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol mundial, um rumor tem ganhado força e movimentado o mercado de transferências. Ronaldo Fenômeno, o icônico atacante que brilhou em clubes gigantes da Europa e marcou época na seleção brasileira, teria elogiado publicamente o Fortaleza Esporte Clube. Embora ainda não haja confirmação oficial, a repercussão do comentário do craque já ecoa com intensidade na Europa, despertando curiosidade e especulações sobre o futuro do clube cearense. Ronaldo, conhecido por sua visão apurada do futebol e por ter jogado em times como Barcelona, Real Madrid, Milan e Inter de Milão, teria destacado o Fortaleza em uma recente entrevista. O ex-jogador teria ressaltado a evolução do clube, o crescimento da estrutura e a paixão da torcida. Elementos que, segundo ele, são essenciais para alavancar qualquer time ao cenário internacional. Para muitos especialistas e fãs, a palavra de Ronaldo Fenômeno carrega peso e pode abrir portas para uma valorização do futebol nordestino, que nos últimos anos tem se destacado pela qualidade e competitividade. Esse elogio não passou despercebido entre dirigentes europeus que sempre buscam novos talentos e mercados emergentes para investimento. O Fortaleza, que já vem crescendo em visibilidade graças a campanhas sólidas na Série A do Campeonato Brasileiro e participações em competições continentais, pode estar no radar de clubes europeus que buscam parceiros estratégicos ou até mesmo atletas promissores para futuras contratações. A possibilidade de uma aproximação maior entre o clube cearense e o mercado europeu começa a ganhar corpo, e rumores de negociações iniciais já circulam em corredores de clubes da Espanha e Portugal. Além disso, a fala de Ronaldo reacende uma discussão antiga sobre o potencial do futebol nordestino como celeiro de grandes jogadores, capaz de rivalizar com as tradicionais potências do Sudeste brasileiro e da Europa. O Fortaleza, com sua crescente estrutura de base e investimentos recentes, aparece como um exemplo desse movimento de ascensão. A valorização de clubes como esse pode significar mais visibilidade, patrocínios e, claro, a possibilidade de revelar novos talentos que possam um dia vestir a camisa das principais ligas do mundo. Enquanto o clube não se manifesta oficialmente, sobre o comentário de Ronaldo, torcedores e a imprensa local vibram com a possibilidade de ver o Fortaleza ganhar ainda mais destaque internacional. Afinal, um reconhecimento vindo de uma lenda do futebol mundial pode ser o estopim para uma nova era de investimentos e projeção no cenário global. Resta saber se esse burburinho se transformará em ações concretas, mas uma coisa é certa: o Fortaleza Esporte Clube está cada vez mais na mira dos grandes olheiros e clubes europeus, e o aval de Ronaldo Fenômeno só aumenta essa expectativa. A torcida já sonha e o mundo do futebol observa atento esse possível novo capítulo na história do futebol nordestino. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!